Meus queridos, bom dia. Bom dia. Um sábado abençoado com Deus. (18/5/2024). Que são exatamente de 10 horas e 15 minutos. Mais um vídeo para o canal. Eu quero ler aqui no livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo 7. O título da mensagem: Ilustração do casamento. Vocês vão prestar atenção, porque isso aqui é muito sério. É muito sério. A palavra de Deus vem falando sobre o casamento. No versículo 18, que para mim, o apóstolo Paulo falando sobre o casamento, que para mim tenho por certo. Não é a ilustração do casamento no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 1. O título é Ilustração do casamento. Não sabeis que, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Preste bem atenção. Eu vou ler devagar para você entender. Não sabeis, vós, irmãos, que falo, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, viu? O apóstolo Paulo falando sobre o casamento. A lei domina o homem por todo o tempo que ele viver.
No versículo 2, ele diz assim, porque a mulher está sujeita ao marido, tanto está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Enquanto ele viver, a mulher está sujeita ao marido. Viu? Enquanto ele viver. Eu vou ficar repetindo aqui várias vezes para você entender melhor. No versículo 2, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei. Viu? Se acaso o marido vir falecer, a mulher está livre da lei. Está livre da lei do marido, porque ele faleceu, partiu para a eternidade, então a esposa está livre da lei dele. Está livre da lei do marido. Se ele vir falecer, partir para a eternidade, ela está livre da lei dele. Versículo 3, de sorte que o marido será chamada de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido, mas o marido morto, o marido livre está da lei, e assim será adúltera, for de outro marido. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Olha, vou repetir para você entender. No versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei
para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. No versículo 5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Viu? Você está entendendo? Você está no alcance desse vídeo? Procure entender. O apóstolo Paulo falando aqui sobre o casamento, a ilustração do casamento. Veja que a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Agora, ele vir falecer, partir para a eternidade, ela está livre da lei dele. Mas se o marido não falecer e ela viver com outro, e o marido vivo, ela será chamada de adúltera. Está cometendo adultério, porque o marido dela está vivo e ela está vivendo com outro. Ela só pode casar com outro se o marido dela vir falecer, partir para a eternidade. Eu vou repetir o versículo 2 para você entender. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, e está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, está livre da lei do marido. No versículo 3, tenha um pouco de paciência, que estou com pouca dificuldade para ler. No versículo 3, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera. Viu? O marido vivendo e ela viver com outro homem, com outro marido, ela será chamada de adúltera. Por quê? Porque o marido dela está vivo e ela está vivendo com outro. Não pode. Se ele vier falecer, ela estará livre da lei do marido. Ele sendo morto, está livre da lei
do marido, no versículo 3. No versículo 2. No versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Se for de outro marido, se for de outro, mas morto o marido, livre está da lei, assim será chamada adúltera de outro marido. Assim, no versículo 4, assim, meus irmãos, também estai mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para sejais de outro aquele que ressuscitou dentre os mortos, de que demos fruto para Deus. No versículo 5, porque quando estamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei opera em nossos membros para darem fruto para a morte. Para a morte. No versículo 6, mas agora temos sido libertados da lei. Nós estamos libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos metidos, para que vamos em novidade de espírito e não de velhice da letra. Olha como a palavra de Deus explica direitinho. O esposo vir falecer, partir para a eternidade, a mulher está livre da lei do marido. Eu vou repetir, falar devagar para você entender melhor. Aqui no versículo 1 do capítulo 7, não sabeis, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver. Versículo 2, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, lhe é ligada pela lei, mas morto o marido, livre
da lei, ela estará livre da lei do marido. No versículo 3, de sorte, vivendo o marido, será chamada adúltera, porque ela está vivendo com outro e o esposo dela vivo. Ele não partiu para a eternidade, está vivo e ela está vivendo com outro. Então será chamada de adúltera. Viu? Adúltera. Viu? A esposa viver com outro marido, e o marido dela vivo, então ela será chamada de adúltera. Viu? Então ela tem que esperar o marido falecer para ficar livre da lei do marido e ela casar com outro. Não vou alongar o vídeo, viu? Hoje eu não vou alongar não. Meus queridos, estou com os folhetos para ser entregue na evangelização, assim que meus movimentos voltar depois da vacina. Esse folheto é que o que só você pode fazer. Aqui, ó. Só você pode fazer. O outro é o seu futuro. O seu futuro. Serão entregues às pessoas que não são evangélicas, então os folhetos serão entregues na evangelização. Assim que eu recuperar os meus movimentos, que foi paralisado pela maldita doença AVC, e quarta-feira estarei fazendo o Botox, tomando a vacina, vou recuperar os meus movimentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então se inscreva no canal, ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube. Estou com dificuldade para ler, com muita dificuldade para ler. Então, dê seu like, seu joinha, para o YouTube espalhar o vídeo para mais pessoas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, seu amor. Muito obrigado. Até lá, o próximo vídeo.
assim querendo Deus. Shalom.